escuta uma coisa, a casa está caindo. E isso está interessante de assistir. Depois que a Folha de São Paulo diz que os ministros do STF estão insatisfeitos, irritados com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Depois de vários jornais, inclusive a Globo, fala não dá para passar pano para isso aqui não. Até órgãos e ONGs internacionais começam a bater no ministro Supremo Alexandre de Moraes. Olha isso aqui. Matéria do Poder 360. A prisão do Bolsonaro é frágil, diz a Transparência Internacional. Ora bolas. Aos poucos, aquela turminha que dizia que o ministro Alexandre de Moraes estava sendo injustiçado sobre as decisões do Trump, começam a acreditar que o Trump estava certo ao aplicar a Lei Magnitsky. A Transparência Internacional Brasil, que é parte de uma organização global de combate à corrupção, afirmou em comunicado, divulgado na terça-feira, que a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, decretada pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, baseia-se em fundamentos jurídicos frágeis. Escancarou uma coisa chamada ativismo judicial, perseguição política. Para organizações, o STF se empoderou para resistir aos ataques reais durante o governo Bolsonaro. Porém, esse empoderamento, que foi necessário em um contexto emergencial, não pode se converter em prática permanente de atuação de ofício e extrapolação dos limites constitucionais. Passou um pano danado, mas falou o que precisava falar. Inventaram um discursinho de que era para defender a democracia e agora matam a democracia. A Transparência Internacional disse que a prisão domiciliar do ex-presidente foi provocada por, abre aspas, suposta violação de proibição genérica de comunicação, o que, para a organização, é preocupante. Parece configurar uma tentativa de silenciamento incompatível com o Estado de Direito. Resumindo, ditadura do judiciário dita pela Transparência Internacional. Sabe, as máscaras estão caindo. As coisas estão acontecendo e está todo mundo escancarando, né? Que essa historinha de defesa da democracia foi história para boi dormir, tá bom? Pessoal, hoje é dia 6, hoje é quarta, quinta, já estou até perdido, acho que hoje é quarta-feira, esse é o nosso último editorial do dia, bora entender tudo que está acontecendo. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque tem muita, mas muita informação importante nesse editorial. Bora continuar com as notícias. Já pensou em ver a Globo News se tornando uma emissora de direita? Você já pensou nisso? Dá uma olhada. Matéria 360 diário, já ia falar Poder 360. Globo News reformula a linha editorial após uma pesquisa mostrar o canal como muito esquerdista. Pois é, a Globo News, que é um dos principais canais de notícia do Brasil, grande, forte, conhecido e que recebe muito cascalho, muita verba, está no centro de uma polêmica, porque muitas reportagens indicaram que vai ter uma reformulação da Globo News. Gente está caindo, né? Ou seja, Daniela Lima, entre outros. O Ferrigno publicou o seguinte: a Globo News mudará a linha editorial e dará uma guinada à direita de jornal. A decisão, segundo o Dia, está ligada a uma pesquisa interna encomendada pelos acionistas que identificou a Rede Globo como um canal de extrema esquerda. Olha só isso, o jogo virou. Estão chamando agora de extrema esquerda a Globo News. Resumindo, ninguém quer dar entrevista para a Globo, ninguém quer dar papo para a Globo está afundando, e aí, por causa disso, eles viram que a direita está crescendo e querem dar uma guinada, né? Rumo à direita. Eu tenho duas teorias. A primeira é que logo, nem cachorro vai ficar assistindo Globo News mais. Só militante. Só vai passar dentro da USP. Fora da USP não passa em lugar nenhum mais, né? Agora, eu tenho uma outra teoria. Será que é porque a turma da Globo News tem muito investimento lá nos Estados Unidos e que, até onde eu sei, a família Marinho mora por lá? Vem cá, mas a gente precisa entender uma coisa. Às vezes você fica assistindo e fala, olha,
Tô vendo essa história toda, essa novela toda, vai dar em nada. Veja o Maduro. Maduro já foi sancionado há 5 anos aí pelo Trump, deu em nada. 6 anos. Olha essa matéria do Metrópolis. 6 anos atrás, né? Após cerco total, o governo Maduro desdenha da sanção dos Estados Unidos. Há 6 anos atrás, o Donald Trump falou alto, gritou grosso e falou: eu vou pegar o Maduro. Beleza. Impôs sanções econômicas ao Maduro e ainda está no poder até hoje. Inclusive, no ano passado, ainda tinha gestão Biden, né? Passador de pano para a esquerda. De esquerda, né? O que aconteceu? O Maduro fraudou as eleições. Segundo o Maduro, a economia venezuelana mandou um dane-se para o Trump, está crescendo 7% ao ano e não precisa do Donald Trump. Então, que o Brasil também não precisa se preocupar nem um pouquinho, porque com sanção ou sem sanção, o Brasil vai crescer muito mais, igual a Venezuela. Nós vamos nos tornar uma Venezuela com muito orgulho. Só que o jogo não é bem assim, a gente precisa entender a real. Os números que são apresentados por esses governos socialistas são todos mentirosos. Eles manipulam a verdade. Todos os lugares que o Lula ama, que é Venezuela, que é Cuba, que é a China, que é a Rússia, os números são aqueles que o governo informa da forma que eles bem entendem. Não tem nada de transparência nem nada disso. Os números são mentirosos. Tem um cara aí que faz uns vídeos, né? Um Nômade Sincero. Acho que é isso o nome do canal dele, né? O cara fez uma visita na Venezuela. Você vê que não é nada disso. O povo lá passa uma dificuldade lascada, né? Só que eles mentem, eles são mentirosos. Essa turma esquerdista, socialista, é mentirosa. Vou colocar um vídeo para vocês. Vou dar um exemplo do que pode acontecer no Brasil. Se por um acaso resolverem defender esse modelo socialista e defender até o ministro Alexandre de Moraes e peitar o Trump ainda mais. Esse vídeo, né, da CCB, ARG, né, me chamou a atenção. E aí eu queria que você assistisse aqui. Agora, vou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos a autoridade americana sobre nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato. O risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias. Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros. Google bloqueia sistemas. Agora vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque não há como importar válvulas. Transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% em uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além
além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam. Os postos de combustíveis ficariam sem gasolina. Caminhões param de rodar. A distribuição de alimentos colapsa. Usinas termoelétricas ficariam sem gás. Isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX. Economia baseada em carvão e lenha. Desenvolvimento de décadas perdido em meses. O quarto impacto é que o Brasil vira um país isolado tecnologicamente. Sem Google, sem Microsoft, sem Amazon, sem Apple. As universidades perdem acesso a jornais científicos. Os pesquisadores ficam isolados da comunidade internacional. A medicina perde acesso a bases de dados médicas globais. Empresas perdem acesso a softwares internacionais e bancos ficam sem sistema de segurança atualizados. Fintechs param de funcionar e estudantes não conseguem usar plataformas educacionais internacionais. O Brasil vira um país academicamente isolado, como a Coreia do Norte é, por exemplo. E, obviamente, um outro impacto é o êxodo massivo da classe média alta. Qualquer brasileiro que tenha condições financeiras tentará sair do país. Médicos, engenheiros, cientistas, empresários, todos tentando emigrar antes que seja tarde demais. É como se o cérebro do país fosse sugado para fora. Universidades ficam sem professores qualificados, hospitais sem médicos especialistas, empresas sem executivos competentes para liderá-las. Em 2 anos, o Brasil perderia 30% de sua população mais qualificada. É um genocídio intelectual. O sexto impacto seria a destruição do sistema previdenciário. Imagina fundos de pensão brasileiros que têm 50% de investimentos em títulos estrangeiros. Com essas aplicações congeladas, aposentadorias poderiam parar de ser pagas. É como se roubassem décadas de contribuições previdenciárias e idosos ficam totalmente desamparados, com famílias inteiras entrando em completo desespero. E aqui está o dilema moral que vai definir o futuro do Brasil. De um lado, proteger a independência de um ministro do STF. Do outro, proteger 220 milhões de brasileiros de uma catástrofe humanitária. De um lado, manter o orgulho nacional. E do outro, evitar que milhares morram por falta de medicamentos importados, por exemplo. De um lado, resistir ao imperialismo americano. E do outro, permitir que o Brasil continue negociando com todo o restante do mundo. A realidade é que a soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar. E o Brasil é brutalmente dependente do sistema internacional. Não temos medicamentos próprios, não temos fertilizantes próprios, não temos tecnologia própria, não temos sistema financeiro independente. Somos um país com pretensões de potência, mas com a vulnerabilidade de um país subdesenvolvido. E essa contradição seria exposta de uma forma brutal. A realidade é brutal, mas precisa ser dita. O Brasil não tem condições de desafiar o sistema financeiro americano. A Lei Magnitsky não é apenas uma ferramenta jurídica, é uma arma geopolítica que pode destruir economias inteiras, como já fez antes. E o Brasil está totalmente vulnerável a ela. A verdadeira lição aqui não é sobre Alexandre de Moraes ou STF, é sobre poder real no mundo moderno. O poder real não está em constituições ou soberania formal, está no controle de sistema financeiro global. E esse controle está lá em Washington. O que vai acontecer nos próximos meses determinará não só o futuro de Alexandre de Moraes, mas o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa é certa, a hora da inocência acabou. Autoridades brasileiras agora sabem que estão sujeitas ao escrutínio americano. E saiba, isso muda todo o jogo. Se você quer entender como essas pressões geopolíticas afetam sua vida, se inscreva no canal. Na próxima semana eu vou explicar como os outros países criaram sistemas financeiros alternativos e por que eles fracassaram. E deixa nos comentários, você acha que o Brasil deveria resistir ou ceder às pressões dos americanos? Vamos lá, pessoal. Só publicação para quem quiser acompanhar esse canal, o CCB Argentina, tá? Você pode ter observado e pensou, nossa, como esse advogado fez uma análise do futuro, né? Como ele foi uma mãe de Ná agora. Não foi, não. Ele só observou o que aconteceu em Cuba, Venezuela e está dando o retrato do que vai acontecer exatamente aqui no Brasil. E a resposta é muito simples. A situação é muito simples. Enquanto você olha, roendo as unhas e preocupado, o esquerdista olha, ai, tudo que eu quero para o meu país. Não é assim? É isso que eles querem. Eles querem a destruição total econômica do país para que eles possam dominar. O poder, a riqueza, tudo fica na mão de poucos. É isso que é o socialismo. Vamos lá. E aí, para falar em questões econômicas, dá uma olhada nisso aqui. A Embraer propõe investir 500 milhões nos Estados Unidos para produzir aeronaves e evitar tarifas sobre os produtos brasileiros. Isso aqui é um retrato de tudo que acabou de ser dito agora. Se a Embraer vai investir 500 bilhões lá nos Estados Unidos, responde para mim, Peito Pombo, vai criar emprego aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos? Vai pagar impostos aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos? Vai ter que ter empregos, né, terceiros sendo contratados, ou seja, trabalho indireto para o Brasil ou para os Estados Unidos? A resposta é simples, são eles.
Eles estão fazendo certo. Estão defendendo a sua economia, enquanto o Brasil quer jogar a economia literalmente para o lixo. Olha, a Embraer anunciou ontem, tá, que pretende investir 500 bilhões, não é de reais, é de dólares, 500 bilhões de dólares para produzir o avião cargueiro militar KC-390 nos Estados Unidos, se o país optar pela compra da aeronave. Ou seja, se o Trump falar, não, eu quero comprar, em vez de comprar do Brasil, produz com a tecnologia brasileira lá nos Estados Unidos. E aí, aqui, o brasileiro fica literalmente a ver navios. Mas a coisa vai muito além, mas muito além mesmo. A questão militar está chamando a atenção. Olha essa publicação da Sociedade Militar que eu trago para você agora. Olha isso. Quando eu estou falando para vocês que os americanos são espertos, que eles sabem articular e, do ponto de vista estratégico, dão um banho no Brasil, isso é fato. Gripen, radares, submarinos ameaçados. Após a ofensiva do Trump contra o Brasil, os Estados Unidos cancelaram reuniões com militares brasileiros e podem restringir o fornecimento de equipamentos e peças essenciais. Após as sanções e o tarifaço do Trump, os Estados Unidos cancelaram reuniões com militares brasileiros, colocando em risco a manutenção de caças, Gripen, radares, submarinos, com equipamentos essenciais ameaçados e o orçamento militar apertado. Os comandantes alertam Lula para o perigo iminente à segurança nacional. Vem cá, você acha que a estratégia dos Estados Unidos de enfraquecer o poderio militar do Brasil, deixar o Brasil, né, sem brocha para pintar meio fio, você acha que isso não tem nada a ver? É só uma coincidência? Ou seja, eu enfraqueço o seu poderio militar, depois o porta-aviões chega no Paranoá. É assim que funciona. Agora, você acha que chegarão navios iranianos aqui no Brasil depois do que o Trump fez por lá no Irã? Lembra do que ele fez lá? A guerra só durou 12 dias. O Leandro Ruschel fez uma publicação e falou, olha, é só o começo. E você, nesse momento, precisa escolher um lado. O que aconteceu foi o seguinte, o Brasil não se tornou inimigo ideológico dos Estados Unidos. Se tornou inimigo ideológico, econômico e militar. Você acha que não? Então leia a matéria de novo, você vai entender que eles estão minando e enfraquecendo a questão militar do Brasil. Com um que ainda pior, mais grave ainda. Sabe o porquê? Porque agora estão vindo sanções e o Brasil vai ser classificado como um aliado de um inimigo americano, que são os russos. E aí o pior, a OTAN está envolvida, e aí o pior, Estados Unidos e Rússia estão entrando agora em discussões nucleares. Ou seja, até eles podem entrar em guerra e o Brasil vai estar do lado de quem? Dos americanos. É por isso que eu aviso, quando eu falo para vocês, olha, a identidade uruguaia, a residência uruguaia, é a mais rápida e a mais barata. E se o Brasil entrar no meio de uma bagunça, a primeira coisa que eu faria era pegar minha família e atravessar a via fronteira e sair fora disso aqui. Mas vamos lá. O Eduardo Bolsonaro fez uma publicação onde ele falou que o Donald Trump está buscando acabar com o braço financeiro do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nessa matéria do Paulo Figueiredo Show, que diz o seguinte: internacional. O Trump avança para sancionar esposa do Alexandre de Moraes após a prisão do Bolsonaro. A Casa Branca já está discutindo a aplicação da lei Magnitsky agora contra a advogada Viviane Bárcia de Moraes. Mas o que isso implica? Olha, veja o que o Eduardo falou ainda naquela reportagem do Metrópolis que ganhou tanta repercussão. Escuta só. Ele já tem material para sancionar diversas autoridades brasileiras.
né? É claro, a Viviane seria uma válvula de escape para uma saída honrosa do Alexandre de Moraes, mas como ele opta por dobrar a aposta, há sim um risco muito alto de que ela também venha a tomar essas sanções OFAC, porque ela é entendida como o braço financeiro do Alexandre de Moraes. O próprio relógio que ele utiliza, de um padrão de altíssimo luxo, demonstra que não sobrevive apenas com o seu salário. E essa renda vem da sua esposa Viviane. Não à toa, acho que foi até exclusividade do Metrópolis, o anúncio de que os escritórios de advocacia de não só a esposa de Alexandre de Moraes, mas como de outros familiares da Suprema Corte, já foram mapeados pela inteligência americana. Isso é uma verdade, Capelli, é uma informação fidedigna. Agora a gente tem que esperar para ver qual será a resposta. Muita coisa sobre a mesa, né? Provavelmente uma nova onda de confisco de vistos americanos, né? A possibilidade de sancionar a própria esposa do Alexandre de Moraes. E se isso daí for passar, então, pela mão ainda do presidente Donald Trump, e aí a resposta é ainda mais imprevisível do que ele possa fazer. Ele já tem. Pois é. O Eduardo Bolsonaro já falou que é fidedigna a informação de que a inteligência americana já atua fiscalizando e investigando a esposa do Alexandre de Moraes, a atuação do escritório, os bens do escritório. Agora eu te pergunto, se você fosse uma figura que precisa procurar um advogado, talvez no âmbito criminal, talvez até de alguma organização qualquer, e você sabe que o governo americano está te fiscalizando, você procuraria esse escritório? A informação foi anunciada não à toa. Segundo, se as sanções chegarem, vai pegar não só a esposa do Moraes, todos do escritório. Os americanos, quando entram numa guerra, não entram para brincar, não. E o Brasil não tem condição de enfrentar essa guerra. Todo mundo sabe disso. Tanto sabem que parece, só parece, que tem gente que já está sentindo o impacto de tudo isso. O ministro Luiz Roberto Barroso já está pensando em sair fora, pular fora do STF, né? O atual presidente do Supremo disse que está desanimado com a conjuntura de tudo e que pretende sair. Eu já tinha até comentado sobre isso com vocês. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, tem 67 anos. Pode ficar até os 75 se quiser. Demonstrou uma certa frustração pelo estado de divisão e acabou instalando na corte. A corte está dividida. Em público, ele tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando de vários inquéritos, inclusive que investiga a tentativa de golpe de Estado. Ora. Está soltando a mão do Moraes. Nos bastidores, o Barroso aparenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo no final, quando passa o comando para o Edson Fachin, provavelmente em setembro agora, né? De todos os 11 ministros do STF, Barroso é o que mais tem ligações com os Estados Unidos. A família tem imóvel declarado em Miami. Baratinho, 22 milhões de real, baratinho, tá? Ele passa temporadas de estudo em Harvard. Agora, tudo pode ter ficado fora do seu alcance, caso se confirme realmente que seu visto de entrada foi cancelado e outra, se chegar a magnífice nele. Quando deixa a presidência, um ministro do STF precisa voltar para a planície e ingressar em uma das turmas do tribunal. Barroso teria que trabalhar na segunda turma, grupo no qual alguns dos integrantes não têm intimidade nem afinidade. Resumindo, não gosta dele. Lá fazem parte, né, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Nunes Marques e o André Mendonça. Ele não vai ficar com a turminha do Moraes. Então, na visão dele, é uma briga que não vale a pena. Até porque você pode até não ter entendido, mas a Vaza Toga 2 vai pegar muita gente, tá? Foi uma bomba que a imprensa está ignorando, mas os americanos, não. Vamos falar sobre essa Vaza Toga 2 para te explicar um pouquinho mais? É o seguinte, é um vereador lá de Curitiba, Gui Kilter. Ele fez uma publicação onde ele falou especificamente sobre Vaza Toga, número 2.
Você compensa. Pede um minutinho aqui para assistir esse vídeo para você entender o que está acontecendo. A casa caiu para Alexandre de Moraes. Hoje, o jornalista americano Michael Schellenberg publicou a continuação das reportagens da Vaza Toga e chamou esse episódio de Arquivos do 8 de Janeiro, uma matéria com vários arquivos das condenações do 8 de janeiro que eram secretos até hoje. E o conteúdo é absurdo. Um caminhoneiro ficou 11 meses preso e o único motivo para a decisão foram seus posts criticando Lula. Outro homem foi preso por uma única postagem que dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Uma mulher chamada Vildete foi confundida com outra pessoa do 8 de janeiro, mas mesmo assim ela permaneceu na prisão e só foi libertada 21 dias depois devido a uma hemorragia intestinal grave. Ainda mais absurdo foi o caso do Ademir, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil que não estava presente no 8 de janeiro e foi preso por tweets de 2018 criticando o PT. Ele usa a tornozeleira eletrônica até hoje. Em um grupo de WhatsApp dos assessores de Moraes, uma das suas assessoras diz que Moraes ordenou que não fosse solta uma pessoa em específico sem antes revisar suas redes sociais, mesmo com o pedido da PGR pela soltura. No mesmo grupo, ao se despedir, o juiz auxiliar de Moraes escreve que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é direito, a prisão. Sim, um juiz declarando a sentença em grupo de WhatsApp antes mesmo da condenação. Além disso, a reportagem também revela que o STF usou ilegalmente o banco de dados biométrico do TSE, o Guest Bio, para identificar manifestantes e então prendê-los. A equipe de desinformação usou a plataforma para identificar manifestantes com base em imagens após uma ordem formal de Moraes. Depois de usar essa plataforma para associar um nome a um rosto, a equipe então vasculhava as redes sociais em busca de postagens que pudessem ser interpretadas como antidemocráticas. E Moraes decretava então a prisão preventiva, que muitas vezes durava meses. Esse caso é a imprensa internacional denunciando formalmente os abusos de Moraes e as consequências podem ser graves, desde mais sanções ao Brasil até o seu pedido de prisão na Interpol. De qualquer forma, mais pessoas precisam saber disso. Então compartilhe ao máximo esse vídeo para expor os abusos de Moraes antes que seja tarde demais. Pois é interessante a gente observar que essas denúncias que foram feitas mudam a regra do jogo por completo. Aqui a gente não vai falar mais de anistia. Não é anistia. É anulação total. Se bem que, cá entre nós, qualquer estudante, né, do primeiro período, ou melhor, qualquer um que tem o tic-tac funcionando bem, já entende que o foro não era o STF. Afinal, Bolsonaro não é presidente. O Lula foi julgado em primeira instância. Por que o Bolsonaro não pode? Esse é o primeiro passo. Segundo, a vítima pode ser o juiz? Não. E processo de ofício? Dá para começar? Também não. Vem cá, processo sem observar a individualização das condutas e da pena? Também não. A vítima sendo juiz? Eu já falei sobre isso? Já, né? Então, não tem jeito. Já tinha fundamento suficiente para ser ilegal. Agora, com essas informações escancaradas, mostrando que havia uma justiça paralela, não é justiça paralela, é tribunal de exceção. Tribunal de exceção é previsto como algo proibido na nossa Constituição. Só acho que a Constituição não tem muito valor mais, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é caso de anulação total. E aí eu te pergunto, há possibilidade de uma investigação superior, algo no Tribunal Penal Internacional no futuro? Sim, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade do governo americano assumir as regras desse jogo e fazer uma condenação contra o Alexandre de Moraes? Também sim. Inclusive, com inclusão no Interpol? Sim, há essa possibilidade. Agora, uma coisa é certa. Se tem uma coisa que o PT gosta, é controlar você, é controlar o discurso todo. Eles ganham no tapetão, são revolucionários que querem ganhar com força armada, mas te desarmando. Na verdade, esse negócio de um armado e contra um desarmado chama-se covardia. São covardes. Olha só, acabou. Não tem mais clima para censura prévia no Brasil. Duvido que o judiciário teria coragem de obrigar as plataformas a fazerem isso. O mundo está horrorizado com o que se tornou o nosso país. Um novo bloqueio seria um escândalo mundial, pois confirmaria novamente que não somos uma democracia.
Adivinha? O PT pediu o bloqueio das contas de nada mais nada menos do que da maior figura política dentro das redes sociais, talvez do mundo. Você sabia que o vídeo mais viralizado até hoje bateu até o Donald Trump e a do Nicolas Ferreira? E agora vem o PT dizendo, olha, se eu não posso ser tão grande quanto eles, eu o elimino. É assim que é o modus operandi dessa galera socialista. E vem bem no dia que o Lula diz que vai se tornar ainda mais esquerdista, ainda mais socialista. Realmente é uma deploração sem precedentes do que se tornou o Brasil. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Obrigado, tá? Pela confiança, pela credibilidade de vocês em mais um dia de editorial. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Muito obrigado pela confiança. Vamos lá. Queria que vocês prestassem atenção em alguns pontos, tá? Como vocês sabem, o nosso escritório especializado em holding, offshore e internacionalização e imigração, em especial para o Uruguai. Presta atenção. O pior de tudo é você deixar tudo para depois. Não cometa o erro que cubanos, que venezuelanos cometeram. Eu tenho alguns amigos cubanos, inclusive, que já me procuraram para fazer a cédula de outro país, porque não querem passar de novo o que já passou aqui no Brasil. Então, se você está com medo, entende o que está acontecendo, e você acha que você tem que ter uma segunda cédula, tá? Uma segunda residência, clica aqui na descrição, aqui, ó. Na descrição, você vai entrar na nossa página e vai selecionar se você quer falar sobre holding ou sobre imigração. E aí, a grande questão é a seguinte, para pensar. Lembra do povo do 8 de janeiro? O povo do 8 de janeiro jamais pensou que estava cometendo um crime. Antes de mais nada, você tem que ter uma figura no Brasil chamada dolo. Dolo é a vontade de cometer um crime. Você pensa mesmo que pessoas como a Débora do Batom, que já viu tanta gente se manifestar em Brasília, tanto petista se manifestar em Brasília, achava que poderia ser condenada a 14 anos de cadeia? Não. É por isso que muita gente do 8 de janeiro fugiu. Fugiu para o Uruguai, fugiu para a Argentina, fugiu para o Paraguai e para outros lugares. Só que ao fugir para lá, eles chegaram ilegais, sem o trâmite de imigração. E aí, para você fazer o trâmite de imigração, você não pode ter antecedentes criminais. Essas pessoas ficarão à mercê desses países, desse arbítrio aqui do Brasil. Agora imagina, se essas pessoas já tivessem antes uma residência legal lá. A jurisdição seria do Uruguai, ou do Paraguai, ou da Argentina, ou dos Estados Unidos. Então, você vai, tem sua residência lá, você está no Uruguai, qualquer ordem a ser cumprida lá está tratando agora de um residente do país. Tem que passar por um juiz do país e teria que reconhecer as arbitrariedades e os abusos que o Brasil está aplicando. Então, assim, pense, encara isso como um plano B, um seguro de liberdade. Então, na descrição aqui, você consegue entrar em contato com o nosso escritório, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Só lembrando uma coisa, vocês acabaram de ver o vídeo que eu coloquei para vocês, não viram? Onde eles prendiam por causa da sua publicação nas redes sociais. É isso, meu amigo. Já fez publicações? Para pensar. Não estamos em um lugar onde você tem liberdade para publicar o que você quer. É simples assim.